Olá pessoal, aula 9 de controle automático de processos. Falaremos sobre controle de vazão e controle de razão. Revisão de diagramas e terminologia. Então falaremos aqui como comentei, controle de vazão e razão. Então controle de vazão. Então no controle de vazão, a gente tem que salientar alguns pontos aqui, né? O tempo morto do processo é normalmente desprezível. Normalmente, nem sempre, tá? Ou quando ele não é desprezível, o tempo morto é menor do que a constante de tempo. Tá? O tempo de resposta depende dos elementos primário e final, que é o elemento primário, sensores, e final, atuadores. Então você tem atuadores e sensores, que geralmente são as dinâmicas que inclui dinâmica no seu sistema, que são as partes mais lentas. Lembra? Um polo dominante do sistema é o polo mais lento. Então, quando você tem vários sistemas em cascata, numa malha, os sistemas mais lentos são os dominantes. Eles é que vão definir a resposta do sistema. No caso de um controle de vazão, são os sensores e os atuadores que vão definir, que vão dominar a dinâmica desse sistema aqui. O sinal de vazão é muito ruidoso, por isso que você vai fazer, você não vai usar derivativo proibido. Não linearidade dos sensores de medição, isso é importante, essa não linearidade aqui vai afetar o comportamento do sistema, e não linearidade dos elementos finais de controle, que é o que a gente vai falar mais sobre a válvula. Então vamos falar sobre a válvula, né? Existem outros elementos finais de controle, tá? Nós vamos comentar sobre a válvula porque ela é o caso mais delicado, é muito utilizado e tem características que tornam o controle um pouco mais complicado. Então, principais fatores que levam ao baixo desempenho das válvulas de controle: dimensionamento, ou melhor dizendo, superdimensionamento é um problema, e o tipo de válvula que você está utilizando. Tá? Característica estática e tempo de resposta da válvula. Então, primeira característica, dimensionamento, tipo de válvula. Depois, característica estática e tempo de resposta da válvula. Terceiro, banda morta, se ela tiver banda morta. É um problema, uma esteresezinha que pode ter lá na válvula. E projeto do conjunto atuador e posicionador. Quer dizer o seguinte, se a válvula tiver outros dispositivos associados a ela, como por exemplo um posicionador, que é uma espécie de malha fechada já na cabeça da válvula, isso também vai afetar a dinâmica da válvula. Tá? Antes da gente pontuar individualmente todos os itens que eu comentei no slide anterior, a gente precisa eu preciso apresentar um conceito importante para vocês. Ele é meio confuso, tá? Mas ele é importante. É o coeficiente de vazão CV. Tá, o que é esse coeficiente de vazão? O coeficiente de vazão CV da válvula é definido como a vazão de água que passa pela válvula. Tá? Obviamente, ele é um valor já definido por certas condições. Então, no caso, as unidades que são utilizadas são galões por minuto, para definir essa variável. Quando a queda de pressão for de 1 psi, a uma temperatura de 60 graus Fahrenheit ou 15,76 graus Celsius. Então vamos lá, quer dizer o seguinte, você tem uma válvula, tá aqui a válvula, tá aqui a tubulação que está uma válvula, né? Que você vai abrir e fechar a válvula. A pressão, a montante, tá aqui a montante, a jusante, o fluxo nesse sentido, tá? De acordo com essa definição aqui, esse ensaio para definir o coeficiente de vazão da válvula é feito com uma temperatura específica da água, né, que é essa daqui, ou o líquido que está sendo utilizado aqui. Água, desculpa, é água, vazão de água. A pressão é importante, que a pressão ela é fixa como sendo ΔP, a pressão entre montante e jusante. A diferencial de pressão ΔP é igual a 1 psi. E aí se mede a vazão. Para cada 1 galão, ou GPM, 1 galão por minuto, para essa diferencial de pressão e essa temperatura da água, você vai ter um CV. Então, por exemplo, se você tiver lá 10 GPMs,
passando por minuto aqui, com essa diferencial de pressão e essa temperatura, você vai ter 10 CVs. Tá? O que esse coeficiente de vazão nos diz? Nos diz a capacidade da válvula de máxima vazão. Qual que é a máxima vazão que a válvula consegue? Tá? Obviamente, como a gente está falando de uma válvula que vai ter líquido passando por ela, esse líquido, diferentes temperaturas e pressões, ele vai ter diferentes comportamentos. Se estabeleceu um ponto de operação específico para fazer o ensaio. E aí se dá o termo aqui de CV para essa quantidade de vazão da válvula. Quanto maior o CV da válvula, significa que ela consegue processar mais vazão. Tem uma capacidade de passar mais vazão pela válvula. Tá? E provavelmente, é claro que depende do tipo de válvula. Para o mesmo tipo de válvula, um CV maior significa uma válvula maior. Então vamos entender o seguinte: CVs, o que? Vazão. Quanto maior o CV, maior a vazão que a válvula é capaz de fornecer. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa discutir sobre uma válvula são a característica inerente da válvula e a característica instalada da válvula. Outro conceito importante, tá? Característica inerente da válvula é a característica inerente a uma válvula, é a característica publicada pelo fabricante, lá no catálogo dele, tá? Do fabricante da válvula, com base em testes realizados em um sistema em que é tomado muito cuidado para garantir que a queda de pressão, o ΔP lá entre montante e jusante da válvula, de teste seja mantido constante. Porque quando você está com a válvula fechada, tem uma diferencial de pressão. Quando você abre a válvula, essa pressão muda. E, no entanto, nesses ensaios, você mantém sempre constante essa diferencial de pressão na válvula. Mantida constante em todas as aberturas e taxas de vazão da válvula. Ou seja, para vários valores de vazão que você está querendo circular pela válvula, você tem que manter essa pressão constante. Quando muda a pressão na válvula, entre o montante e o jusante ali da válvula, você muda a vazão da válvula. Característica instalada. Tá? Essa aqui é aquela que você faz ensaio em laboratório, inerente. Instalada é na prática, no dia a dia. Se refere à operação real da válvula com um diferencial de pressão variável. Então o ΔP na prática ele varia. Quando você abre a válvula, muda o diferencial de pressão, ocasionando diversas influências no processo. Tá? As válvulas elas possuem diversas características. Quando você está abrindo a válvula, a relação abertura da válvula, aqui a abertura da válvula, para vazão da válvula, que no caso está normalizada de 0 a 100%, tá? Da vazão máxima da válvula. Ela pode ter diversos comportamentos. Pode ser uma linear, pode ser abertura rápida, pode ser porcentagem. Tá. Característica inerente da válvula. Ela possui não linearidade estática da válvula. Então a maioria das válvulas vão ser não lineares, como a gente está vendo aqui. Ó. Para a válvula linear, a vazão de saída é proporcional à abertura, que é essa daqui que está no meio, ó, a linear. Para a válvula igual a percentagem, a vazão é igual a R elevado a A-1, onde R é a rangeabilidade da válvula. Tá aqui igual a percentagem. E essa. Válvula parabólica, já tem essa equação aqui. Como a gente está vendo aqui, a válvula parabólica. Eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo o vídeo aqui. Qual dessas tipos de válvula é o melhor tipo de válvula para a gente usar? Aí vocês vão me responder, olha, depende da aplicação. Mas vou perguntar para controle. No caso de sistemas de controle, você iria concluir que é linear. Porque a relação entre a abertura da válvula e a vazão é proporcional. Eu abri 50% a válvula, eu tenho 50% de vazão. Isso aqui não é, essa característica linear da válvula, ela não é natural, assim, não é fácil de ser feita. Uma válvula normal, a maioria das válvulas que a gente vai ter aí, ela tem uma característica bem não linear. Você abre um pouquinho a válvula, ela já tem isso aqui, ó, que é essa abertura rápida. Já passa bastante, aumenta bastante a vazão e depois, de determinado valor, lá para 50%, já não faz mais diferença. Se você abre 50% ou 100% da válvula, praticamente não faz mais diferença. Essa aqui são a maioria das válvulas que a gente tem. Torneiras que você tem na sua casa se comporta dessa forma aqui, abertura rápida.
tá? Essa daqui já é difícil de ser feita, tá? Porém, a gente vai ver outro problema. Essa é uma característica inerente da válvula, ou seja, aquela que a gente obtém em laboratório. Então, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer na prática que essa válvula que é linear lá nos ensaios de laboratório não será mais linear na prática. Então, essa característica aqui funciona dessa forma no laboratório, com um ΔP constante. Pois ela na prática, essas curvas mudam, elas mudam dependendo da diferencial de pressão que tiver na válvula, da vazão de entrada aplicada, muda dependendo da carga, né, da vazão para passar por ela, da carga que você está colocando. Se você superdimensionar a válvula, isso aqui já vai mudar também, porque com a válvula superdimensionada, a vazão que vai estar passando ali é menor do que a que a válvula foi projetada. Tá? Nós vamos discutir mais isso aqui ainda, a gente precisa apresentar outros conceitos para isso. Então, falaremos sobre o superdimensionamento. Qual é o problema de se superdimensionar uma válvula? Então imagine que a gente tem aqui um CVR, que é um coeficiente de vazão requerido ou desejado. Tá? Então tem um CVR. E a gente vai escolher uma válvula 30% maior, ou seja, 30% superdimensionada para a aplicação em questão. Qual a consequência disso? Então, nós veremos aqui nas figuras 2 e 3 como a característica inerente linear da válvula se transforma. Ó. Então, a válvula tinha essa característica inerente aqui. Quando instalada e superdimensionada em 30%, olha aqui o que aconteceu com a curva dela, que antes era linear, se tornou uma característica de abertura rápida para 30% e aqui para 70%. Você superdimensionou uma válvula aumentando em 70% o tamanho dela. O que aconteceu com a curva dela? Perdeu a característica. Ó, então a característica instalada tende a ser cada vez mais de uma abertura rápida, quanto maior o superdimensionamento ou menor for o diferencial de pressão disponível para a válvula no projeto. Então aqui a gente tem outra análise equivalente. Aqui você está a válvula submetida a 100% ΔP, né? ΔP 100%. Aqui já com 30% só, tem uma perda já de pressão diferencial. E aqui para 10%. Então diminuindo a diferencial de pressão na válvula, como a característica dela se comporta mais como de abertura rápida. Então não é mais linear. Isso que vai acontecer na prática. Essa característica aqui, você não consegue manter essa característica constante dessa forma. Ela vai mudar dependendo da carga que você coloca ali no... Ó, a figura 4 mostra como a característica inerente igual percentagem da válvula se transforma em uma característica instalada tendendo para linear, considerando superdimensionamento de 30%. Então essa daqui é a característica inerente igual percentagem. Então lá no laboratório ela tem essa característica aqui, ó, que a gente denominou de igual percentagem, em azul. E quando você superdimensionar ela em 30%, olha a característica dela se parecendo, se aproximando com a de uma válvula linear. E isso é usado na prática, tá? É comum se utilizar essa válvula igual percentagem aqui, buscando que na prática elas tenham um comportamento similar ao próximo ao de uma válvula linear. E não utilizar uma válvula linear mesmo, porque sabe-se que na prática ela não vai ter o comportamento linear, a válvula linear, mas que outras válvulas como a igual percentagem podem se aproximar de uma linear e ter um comportamento desejado. Vamos falar sobre o posicionador de válvula. Tá? Existem válvulas que possuem um controlador, uma malha de controle aqui, ó, que controla, ele mede essa posição da válvula aqui. Então você mexe essa haste, fecha, abre a válvula. Então você mede isso aqui e tem um controlador interno que pode ser proporcional ou um PI, que realimenta, que faz essa realimentação, mede a posição ali e controla a atuação da válvula. Então já é uma malha de controle, malha fechada aqui, ó. E esse controlador é conhecido como posicionador. Então a ideia dele é ter um controlador já aqui na cabeça da válvula, que recebe lá o sinal que vem lá do seu CLP, por exemplo, e
ele te diz qual é a posição que ele quer da válvula aqui. E esse controlador interno já manda a válvula para aquela posição, é uma malha fechada. Tá, esse posicionador aumenta a ordem do processo, é claro, tem mais uma função de transferência aqui, malha fechada. Entretanto, na prática, costuma se aproximar a dinâmica entre o sinal de saída do controlador PID, que eu chamei de UDS aqui, e a posição da válvula, a posição ou abertura da válvula, por uma função de transferência do tipo First Order plus Dead Time, ou seja, de primeira ordem com o tempo morto. Tá, a vantagem de ter o posicionador é que, para o controle que você vai colocar aqui antes, esse sistema aqui já é muito bem melhor comportado. Ele já elimina ou reduz enormemente as não linearidades da válvula. Tá? Já faz com que para o controlador que está antes aqui, essa válvula se comporte, seja um sistema muito melhor comportado, muito mais fácil. A VS seria que a função de transferência da válvula, lá a abertura pela entrada do controlador, então a abertura da válvula, oposição, né, dividido pela o que é a saída do controlador, que é a entrada da válvula, que é a função de transferência. Aqui é um exemplo, uma tabela real aqui, com alguns dados que foram alguns ensaios para essa válvula de 4 polegadas da Fisher. Você tem degraus positivos de 2%, menos 2, mais 5, menos 5, mais 10, menos 10. Observa o tempo morto e o tal constante de 63%. Como quando você abre a válvula e fecha, ela tem tempos diferentes. Ó. Aí, na prática, o que a gente faz? A gente aproxima, tira a média disso aqui e aproxima para projetar uns compensador. Mas observa como está mudando. Ó. Os valores mudam, não muito, mas mudam um pouco. Quando você muda o degrau que você aplica aqui, ó, na válvula. Quantidade de abertura da válvula. Então vamos lá, aqui nós temos uma simulação, tá? Aqui está a função de transferência da válvula, né? Mais com posicionador do sistema. Seria um controle de vazão. Tempo morto 0,2 segundos. Constante de tempo 0,4. Ganho estático 2. Aqui para a gente tem um compensador PI. Esse compensador tem anti-wind-up. Dá para ver aqui o símbolo. E esses são os parâmetros que a gente usou. O KC de 0,35 e o TI de 0,464. Eu acredito que eu já tenha comentado sobre isso, mas eu vou explicar de novo, mais uma vez, para ficar gravado no vídeo. Ó, então esse primeiro exemplo é o exemplo 1, tá? Os parâmetros da válvula, tempo morto, constante de tempo, ganho estático, a função de transferência está aqui. A gente projetou o compensador PI usando CHR, CHR sem sobressinal. Isso mesmo. Então, essa equação lá para PI, de um PI, usando o método CHR sem sobressinal. 0,35 tal sobre K θ e 1,16 vezes tal. Ok. O que eu faço? Pego esses parâmetros, calculo eles no MATLAB e jogo aqui dentro. Aqui no MATLAB, quando você vai usar o bloco PID, esse bloco PID, o bloco PID ele te permite configurar como PID, como PI, como PD, como PI, como isso. Ó. Eu escolhi PI. Ideal é o ISA, que é o que a gente está acostumado a usar. Que a maioria das técnicas de controle que os livros mostram de realização de compensador e os métodos mesmo desenvolvidos como Ziegler-Nichols, CHR são feitos para o método ideal ou o ISA, que são o mesmo, né? Ideal. Então eu escolho ideal aqui, contínuo. Venho aqui, coloco proporcional o ganho que eu calculei. Peraí. Então o ganho que eu calculei usando o método, né, que eu quis lá empírico, KC1. Depois, lembra que ação integral I é 1 sobre tau I. Então sempre tem que lembrar de colocar 1 sobre tau I. Eu cometi esse erro aqui, preparando a aula. Tinha colocado tau I aqui, tinha dado tudo errado. Depois, o erro está aqui, é 1 sobre tau I. É o inverso da constante de tempo, que é a ação integral. Ótimo. Esse aqui eu configurei o meu compensador PI. Venho aqui em Output Saturation. O que eu vou fazer aqui? Eu vou configurar a saturação de saída e... Vem aqui, ó, limitei, né? Coloquei 1 e 0. Isso aqui você vai ter que ter uma noção de que seu sistema precisa... Se ele precisar de saturação, quais são os limites dele. Que isso tem a ver com a aplicação real do sistema, tá? Então a saturação, você tem que saber... essa variável de entrada aqui da válvula, ela varia de quanto a quanto. Esse sinal aqui.
Ah, é 4 a 20 mA. Se for 4 a 20 mA, varia de 4 a 20, por exemplo. Tá, nesse caso aqui eu coloquei de 0 a 1. Aí aqui, anti-wind-up. Se eu quiser habilitar o anti-wind-up, eu venho em Back Calculation e coloco aqui no Back Calculation Coefficient Escape BA, que eu ensinei lá na aula sobre o anti-wind-up. Que eu coloco sempre o mesmo valor que a gente usou pro integral, que é 1 sobre TI1. Tá? Aí eu configurei meu PI dessa forma. Configurei, simulo. Tá aqui a resposta. PI, essa aqui é a saída da válvula. Do compensador, desculpa. A saída do compensador que é a entrada da válvula. E aqui é a saída do processo, ó. 1. Obviamente isso é porque eu coloquei uma vazão variando de 0 a 1. Poderia ser outro valor. Mas lembra que se você mudar isso aqui, e aqui vai ter que ter um valor maior, você tem que mudar esse valor aqui do saturador, tá? O saturador, esses valores aqui são em função dos valores que você está operando. Então você tem que saber quais são os valores máximos de operação do seu sistema. Aqui dessa planta. Até que valor máximo para você colocar no saturador aqui. Então essa coisa não é aleatória não. Elas têm que se casar, senão essa simulação vai dar problema. Só para você ter uma ideia. Vamos supor que eu vou aumentar aqui agora para 10. Que é uma vazão de 10. E esse meu saturador do meu compensador aqui agora vai limitar o meu sistema. Ó, não foi até 10, foi até 2. Ó. Por quê? Bateu em uma ação da minha válvula. Ó. O máximo é 1. Ele não vai além disso. Como o ganho da planta é 2, ele foi para 2. Se eu queria ir até 10, eu teria que ter saturado em 5. Pelo menos em 5 aqui. Para o meu sistema permitir que ele chegue até 10. Ok?